Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferente dos vídeos convencionais do canal. E eu sei que até alguns de vocês podem pensar: pô Felipe, mas eu não quero seguir essa área, então por que eu veria esse vídeo? E eu acho que esse vídeo é interessante para vocês entenderem um pouco, né? Como que os professores que estão dando aulas para vocês ou que estarão dando aulas para vocês na faculdade, seja ela pública ou particular, chegaram lá, né? Como é que é a questão da rotina deles e coisas do tipo. Eu já cheguei a fazer acho que uns 2 vídeos sobre o assunto, só que foram vídeos assim com escopo um pouco mais reduzido. E é até interessante porque vocês encontram vídeos com essa temática aqui no YouTube, mas eu queria gravar um vídeo dando a minha contribuição para, não vou dizer esse debate, sim, mas para essa disseminação de informações, né? E é importante eu falar, como esse é aquele típico vídeo que com certeza algumas pessoas que não são aqui do nosso canal chegarão no nosso canal a partir desse vídeo. É importante falar que eu sou professor atualmente, né? Eu sou professor universitário de faculdade particular e eu espero algum dia me tornar um professor universitário de faculdade pública. Então, eu estou inserido nesse contexto, por isso também que eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá? E então eu vou separar esse vídeo em 2 momentos. Eu quero primeiro falar das faculdades particulares, depois falar das faculdades públicas. E esse vídeo, ele vai ser um vídeo, eu diria que 100% ou quase que 100% informativo, no sentido de que eu não vou dar minha opinião sobre as coisas que acontecem, né? Salvo uma pequena observação que eu farei daqui a pouco, mas vai ser um vídeo assim bastante informativo e pouco opinativo. Então assim, se vocês não gostarem do que foi dito, infelizmente é a realidade brasileira, não tem muito o que fazer com relação a isso, tá? O que é que eu queria falar assim com relação a essa observação que eu comentei? Na minha opinião, se a gente for pegar há uns 20 a 30 anos atrás, o Brasil vivia um cenário assim de bastante, digamos, eu não sei se a palavra certa seria euforia, mas bastante ânimo do ensino superior, tanto particular quanto público. Então assim, as faculdades estavam contratando bastante os professores e os salários eram muito atrativos, tá? Inclusive, tanto em particulares quanto públicas, você encontra professores que entraram há muitos anos atrás ganhando salários altíssimos, coisa que hoje em dia não digamos assim, é muito raro de se acontecer, tá? Então, há 20, 30 anos atrás era um período assim de euforia, de bastante expansão do ensino superior. Hoje em dia, eu diria que já é um período um pouco mais de vacas magras, tanto no ensino superior público quanto no particular, tá? Eu sei que alguns podem falar assim: pô Felipe, mas faculdades particulares estão abrindo a rodo por aí. Sim, mas existe uma observação a se fazer com relação a isso que eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, tá? Então, começando pelas faculdades particulares. Então, é muito comum hoje em dia, se você quer se tornar um professor universitário de faculdade pública, você antes ter alguma experiência, alguma vivência como professor universitário de faculdade particular. Por quê? Porque essa experiência, ela pontua no concurso de faculdade pública, e se você não dá aula em faculdade particular, você não vai dar aula em nenhum lugar, nenhuma faculdade antes de você passar no concurso de faculdade pública. Então, eu diria que se você, assim como eu, né, almeja uma carreira de professor universitário em faculdade pública aqui no Brasil, seja faculdade pública estadual, por exemplo, USP, Unicamp, ou então faculdade pública federal, UFSCar, UFBA, UFPE, são enormes, praticamente certeza que você terá que ter alguma vivência, alguma experiência em alguma faculdade particular, porque isso pontua sim no momento de um concurso, tá? Como é que funciona a faculdade particular? Se a gente for pegar aqui no âmbito da cidade de São Paulo, eu diria para vocês que, sei lá, mais de 90% das faculdades vão exigir no mínimo a titulação de mestre, ou seja, você uma vez formado ainda não pode dar aulas em faculdades particulares, tá? As faculdades particulares não aceitam. Por quê? Porque o MEC pontua as faculdades particulares com base na proporção que elas têm de professores, mestres e doutores.
Então, antigamente, formados já podiam dar aula. Engraçado que isso valia tanto para faculdades públicas quanto particulares. Antigamente, coisa de, sei lá, 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, faculdades particulares, pelo menos no âmbito da cidade de São Paulo, que eu tive bastante contato quando fui entregar meus currículos por aí, né? As faculdades exigem, no mínimo, a titulação de mestre. Então, você vai se formar, vai fazer o mestrado e só depois você vai conseguir dar aula na enorme maioria de faculdades particulares. Uma ou outra faculdade particular vai pedir uma titulação de doutor, assim como faculdades públicas. Um exemplo, a PUC. A PUC ela exige que os professores, para conseguir prestar o concurso, eles tenham no mínimo titulação de doutor. Tá? Mas geralmente, na grande maioria, a titulação de mestre já é o bastante para você poder se tornar um professor de uma faculdade particular, e talvez uma ou outra, ou então pegando cidades assim mais do interior, talvez essas faculdades permitam aí que os professores com titulação nem só de formados mesmo, eles já possam dar aula, tá? E como é que funciona esse processo? Esse processo funciona enviando currículo geralmente, mas existe um atalho fundamental, que é você conhecer o coordenador do curso daquela instituição. Então, se vocês por algum motivo conseguirem conhecer o coordenador, é um atalho assim muito bom, viu? Porque na prática, nas faculdades particulares, por via de regra, salvo raríssimas exceções, quem cuida da contratação de novos professores é o coordenador daquele curso. Então, por exemplo, eu sou um professor de computação. Quem me contratou, coordenador do curso de computação. Então é muito importante que vocês tentem aí, às vezes o pessoal com contatos consegue isso, né? Então, por exemplo, tem um colega meu que ele é coordenador do curso de uma faculdade de computação, então eu poderia falar com ele que ele me conseguiria aí um caminho privilegiado para ser contratado, o que não é nada diferente do mundo corporativo, né? Então temos isso também. No caso das faculdades particulares, uma coisa importante a gente falar aqui. A faculdade particular, por via de regra, salvo raríssimas exceções, trabalha com o conceito de professor horista, que é diferente dos professores de ensino básico, fundamental, médio, né? O que é o professor horista? Se eu, Felipe, eu fico 20 horas na semana na sala de aula, eu vou ganhar 20 horas semanais, tá? E isso é assim, é o que acontece, diria para vocês, em quase todas, salvo raríssimas exceções, faculdades. Antigamente as coisas não eram assim. Antigamente existiam aí algumas variações. Como assim variações, Felipe? Se eu fico... Vou inventar um número aqui, tá, gente? Se eu fico, por exemplo, 10 horas em sala de aula, eles me pagam por 15 horas, porque eles consideram que 5 horas é para eu preparar material de aula, corrigir avaliações, etc. Que é o que acontece geralmente no ensino básico, né? O professor de ensino básico, geralmente, se ele está turno completo lá, ele não dá 40 horas de aula, até porque 40 horas de aula, sendo bem franco com vocês, beira a insanidade. Então, não acontece isso. Mas nas faculdades particulares, os professores, por via de regra, são professores horistas, né? Então, eles vão ganhar apenas pelas horas que eles dão de aula. Por conta disso, é muito raro que vocês encontrem professores de faculdades particulares que ganhem 40 horas semanais, porque 40 horas semanais, como eu falei para vocês, de aula, beiraria a insanidade. Beiraria a insanidade é ótimo, né? Existem algumas exceções, então pelo que eu percebo na prática, a grande maioria dos professores de faculdades particulares são professores horistas, mas também tem duas outras designações. Professor TI, que é tempo integral, e professor TP, que é tempo parcial. Geralmente o TI é mais frequente do que vocês encontrarem o TP. O TI é o professor que, além de dar aula, ele também tem algumas atividades administrativas naquela faculdade ou então universidade, né? E o caso mais comum de professor TI é o coordenador do curso. Então, o coordenador do curso ele é um professor tempo integral. Ele tem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, mas não são 40 horas de aula. Então, eles têm as aulas que eles precisam ministrar, mas eles também têm atividades administrativas de organizar o curso, conversar com alunos, ajudar eles e coisas do tipo.
tá? Mas é claro, são pouquíssimos os casos de TI. Então, por exemplo, num curso de computação você vai ter, vou inventar aqui um número, tá, gente? Vocês vão ter 30 professores horistas e 2 professores tempo integral, tá? Então, por via de regras, a grande maioria dos professores são professores horistas. Outra coisa importante de falar de professor de faculdade particular, que eu vejo bastante na prática, é muito comum o professor de faculdade particular ele ter vínculo com mais de uma instituição. Por quê? Porque às vezes ele não consegue pegar o número de aulas que ele queria, né? Então, eu quero pegar 20 horas de aula, mas a instituição A só consegue me passar 10 horas de aula, então eu preciso de uma instituição B para conseguir mais 10 horas de aula e com isso fechar 20, que vai ser a minha renda mensal, né? Então, assim, é extremamente comum, muito comum, né, que professores de faculdades particulares, eles tenham duplo vínculo, né? Eles tenham pelo menos aí 2 faculdades particulares distintas que eles ministrem aula, tá? Eu já tive duplo vínculo, hoje em dia eu tenho um vínculo só porque eu também não dou muita aula, porque eu estou fazendo doutorado ainda, né? Então eu não consigo dar muita aula. Então hoje em dia eu tenho apenas um vínculo, apenas uma instituição de ensino superior que eu dou aula, tá? Um outro detalhe também importante, hoje em dia a gente vê cada vez mais, né, grupos educacionais se expandindo, faculdades se expandindo. Então uma outra coisa que acontece se você vai dar aula numa faculdade particular que tenha mais de um campus, por via de regras, você não vai ser exclusivo de um campus só. Então, você agora ingressou numa faculdade que tem 10 campus. É praticamente impossível você dar aula apenas em um campus. Você vai ter que dar aula em 2, 3 campus diferentes, talvez, tá? Então, é uma coisa que acontece bastante, não existe essa exclusividade de campus. Claro, tudo que eu falo aqui sempre vai ter uma exceção. O que eu falo é mais assim, digamos, a regra geral, mas exceções sempre podem vir a acontecer. Até porque o que eu falo aqui é muito marcado pela cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Pode ser que talvez no norte ou no nordeste as coisas sejam um pouquinho diferentes, mas eu acho difícil ter uma grande variação com base no que eu estou falando, tá? Mas enfim, só para vocês ficarem atentos com relação a isso. Então, sobre o professor de faculdade particular, era isso, né? Eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês comentem aí que a gente vai conversando sobre o assunto também, porque o vídeo já está com 13 minutos para não ficar uma coisa de mais de meia hora de vídeo. Sobre faculdade pública, como é que funciona? Então, particular, você mandava currículo. Pública é concurso. Então, você tem que esperar abrir um concurso público com a vaga que você queira, né? Então, por exemplo, eu tenho que esperar a USP abrir uma vaga de concurso público para professor de engenharia da computação. Eu preciso esperar isso, né? Então tem essa questão. Quando eu falo que há 20 a 30 anos atrás existia uma expansão, uma euforia, é que o número de concursos que abria era muito maior. Hoje em dia os concursos abrem poucos concursos de faculdades públicas, o que é um problema, porque muitos professores estão se aposentando e não estão sendo repostos. E isso é um problema nacional, tá? Assim, eu percebo que é nacional essa questão de muita aposentadoria e pouca contratação. Então, assim, é um grande desafio aí para o futuro do ensino superior público brasileiro. Mas, enfim, assim, daria para fazer um vídeo só sobre essa questão de contratações, concursos, etc. Faculdade pública, por via de regras, ela vai querer um professor pesquisador. Então, no contexto público, a gente não tem a figura só do professor e só do pesquisador. Isso do só pesquisador, eu até já fiz um vídeo sobre isso, né? O Brasil não prevê, pelo menos não ao meu ver, prevê no contexto público a profissão de pesquisador. Geralmente o pesquisador ele tem outras atribuições, professor ou então atribuições administrativas. Só o pesquisador, assim, eu particularmente não conheço ninguém. Claro, existem casos de pessoas que falam, não, eu sou pesquisador. E essas pessoas geralmente se encaixam em, ela é bolsista de doutorado ou mestrado, por exemplo, eu posso falar, eu sou pesquisador, eu poderia falar, mas eu não falo, tá? Eu falo que eu sou aluno de doutorado. Então, ou então ela é bolsista de algum projeto, então ela é pesquisadora daquele projeto. Quando o projeto acabar, quer dizer, acabou a bolsa, então a pessoa
perder o emprego dela de pesquisadora, né? Enfim, aí teria que buscar-se outros projetos. Então, tudo bem, nesse caso tem essa exceção. Agora, uma pessoa constante, estável, sendo pesquisadora, somente no contexto público não existe. Pelo menos eu desconheço mesmo. Assim, se vocês conhecerem, eu sempre falo isso, se vocês conhecerem, coloquem aí. Ninguém nunca colocou, mas eu sou curioso com relação a isso. Então, você terá que ser um professor pesquisador. Claro, existem exceções. Então, por exemplo, aqui na USP, e eu sei que outras faculdades possuem isso, existe o professor RTP, que é regime de tempo parcial. Então, nesse caso, seria só professor. Mas ele vai ganhar por 12 horas, geralmente 12 até 20 horas semanais. Ele não vai conseguir ganhar mais do que isso. E ele ganha só para dar aula. Geralmente, desse professor, espera o quê? Espera que ele dê aula e que ele trabalhe em alguma empresa. Só que esse regime é um regime muito raro, tá? Assim, pelo menos, se eu pegar aqui a Poli, que eu tenho mais contato, faz bons anos que a Poli não abre um concurso para tempo parcial. Por quê? Por conta das aposentadorias. Tem muita gente saindo, poucos concursos aparecem. Esses poucos que aparecem, o pessoal faz dedicação exclusiva. Professor pesquisador, 40 horas semanais. Por quê? Porque senão você não consegue tampar o buraco que ficou, né? Tanto o buraco de aula quanto o buraco de pesquisa. Então, existe sim esse caminho, mas é um caminho assim bem difícil porque não estão abrindo concursos de dedicação parcial para faculdades públicas, tá? São raríssimos os casos mesmo assim. Claro, de novo, né? Sempre pode ter uma exceção. Professores de faculdades públicas são professores aí sim fixos, né? Então, se eu sou um professor da USP, eu vou dar aula na USP. Se eu sou um professor da Poli, eu vou dar aula na Poli. Não tem outros campos, né? Claro que existem os casos onde um professor de uma unidade pode dar aula para outras unidades. Por exemplo, um professor do IME, do Instituto de Matemática e Estatística, ele dá aula para a Poli de cálculo, né? Então ele vem até a Poli, ele atravessa a rua, tudo bem. Mas não tem um deslocamento geográfico gigante, como tem, por exemplo, em faculdades particulares. Então ele é um professor assim mais estável, tanto estabilidade espacial de deslocamento, quanto estabilidade contratual, né? O professor de faculdade pública, ele, por via de regra, não pode ser demitido. Então, por isso também que acontecem alguns problemas aí. Já a faculdade particular pode ser demitido tranquilamente. Então, tem esse detalhe, né? Vamos lá. Eu falei sobre os concursos. Professor de faculdade pública, salvo raríssimas exceções que talvez eventualmente tenham, mas ele precisa ter o doutorado, tá? Então, faculdade pública, hoje em dia, não contrata professor que não seja doutor. Então, voltando, faculdade particular, mestre consegue dar aula, faculdade pública, só doutor consegue dar aula. Tá? Por isso que o caminho natural de alguém que quer ser um professor de faculdade pública é um caminho parecido com o meu. Você se forma, faz o mestrado, enquanto faz o doutorado você dá aula em faculdade particular para você conseguir experiência e aí no futuro você presta um concurso de faculdade pública, tá? Mas esse é o caminho que a gente vê que é natural. Inclusive por isso também que as bolsas de pesquisa, né? Eu sou bolsista de doutorado, as bolsas permitem que os doutorandos prestem atividades relacionadas ao ensino. Então eu posso ser bolsista de doutorado e eu posso dar aula, eu posso receber um salário por isso. Inclusive, que bom que eu posso, porque a questão de verba é complicada, né? Bolsa de doutorado está bem complicado. Se bem que teve um reajuste recentemente, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então, as bolsas de pesquisa, elas preveem que o aluno de pós-graduação, principalmente doutorado, o doutorando, ele possa dar aulas em faculdades. Bem? Então, acho que... só a título de curiosidade, né? É importante falar isso. Quando a gente fala de concurso de faculdade pública, esse concurso ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar uma coisa que a gente chama memorial. O que é um memorial? Memorial é meio que, assim, vou falar de uma maneira bem simples, tá? Uma bibliografia da sua vida. Claro, vocês não vão falar, eu nasci com tantos quilos, isso daí não importa. O que importa é o que você fez
com relação à parte de pesquisa principalmente. Então, qual foi sua vivência de pesquisa, quantos artigos você publicou, onde você publicou. Claro, tem umas coisinhas a mais, mas eu não vou entrar no mérito aqui no vídeo para ele não ficar muito grande. Mas esse que é o foco do memorial. Concursos também cobram geralmente uma prova didática, que é você dar uma aula, né, de algum assunto que eles sorteiam. Inclusive, faculdades particulares também podem cobrar isso em alguns casos, que você dê uma aula para você mostrar que você tem uma boa didática. E faculdade pública também pode cobrar uma prova escrita, né, para você mostrar que você tem uma certa, não sei se o termo correto seria intelectualidade daquele assunto, né? Então, faculdade pública também pode cobrar isso, tá? Uma coisa interessante de vocês perceberem é o seguinte: hoje em dia, professores que ingressam em faculdades públicas e particulares, até por conta dessa restrição de ter que ter um mestrado, então um mestrado e doutorado, são professores mais velhos, tá? Do que antigamente. Então, por exemplo, onde eu dou aula, eu sou um dos, se não, professor mais novo que dá aula lá. Geralmente o pessoal que entra lá tem pelo menos uns 35 anos de idade. Então, eu sou um dos, se não, o mais novo. Aqui na USP, pelo que eu vejo, na grande maioria das vezes, o professor que entra, ele vai ter aí uns 40 anos, talvez 40, talvez um pouquinho menos, 38, 39, mas uns 40 anos aí, né? Menos do que 30 é praticamente impossível a pessoa entrar, tá? Porque formou, fez mestrado, fez doutorado, mais um tempinho de esperar concurso, né? Então menos do que 30 hoje é praticamente impossível, tá? Antigamente era porque tinha menos restrições de titulação e tinha mais concursos, mas hoje em dia não, tá? Então fica aí essa curiosidade para vocês. Então, acho que eu tinha para falar era isso. O vídeo ficou meio grandinho, mas espero que tenham sido informações assim interessantes para vocês sobre a carreira, caso algum de vocês se interessem, então só seja curioso mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, etc, vocês podem colocar nos comentários que a gente conversa, tudo bem? Então, era isso, gente. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.